Dinheiro e Diálogo na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um episódio aqui no canal. E dessa vez, não sei se você percebeu, mas eu botei até um ternozinho aqui para ficar a caráter, né? É para receber essa convidada super especial, a Lisandra Soares, que é advogada, especialista em Direito do Trabalho Previdenciário. E que veio aqui, né, para que a gente possa bater um papo justamente sobre quais são os mitos, quais são os pontos ali de atenção, os pontos que a gente precisa se preocupar quando nós somos tanto empregados, né, quando nós somos funcionários de alguma empresa, ou quando nós somos também empregador, quando nós somos empresário e contratamos, né, pessoas para trabalhar, né, para o nosso negócio. E dinheiro e diálogo, né? Então vamos falar sempre sobre a ótica financeira, né? Então como você não perder dinheiro quando você contrata alguém e eventualmente recebe ali uma é colocado na justiça, ou para quando você é demitido e saber exatamente o que é que você deveria, né, buscar. E é isso, essa é a ideia do nosso papo aqui. Então fica conectado aí, fica conectada, porque eu tenho certeza que vai ser um papo daqueles bem rico, bem enriquecedor. Até porque quando a gente fala de direito, normalmente se utilizam muitos termos técnicos, aquela linguagem muito rebuscada, difícil, é sempre aquela figura, né? Tô a caráter aqui, mas eu sei que isso às vezes até afasta um pouquinho as pessoas. Eu queria deixar claro desde o início que a gente estava conversando antes. O objetivo não é, sob hipótese alguma, falar de forma difícil. A nossa ideia aqui é tentar falar uma linguagem que seja mais acessível, que as pessoas consigam acompanhar melhor. Então é isso, essa é a ideia. Lisandra, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, por aceitar esse convite. E se apresenta aí para o pessoal. Para quem não te conhece, para quem está chegando agora, quem é a Lisandra? Qual que é a especialidade dela? Como é que funciona direitinho? Bruno, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Fiquei até receosa, né, de vir, ficar nervosa, mas estou muito feliz com esse convite. E vamos embora, vamos bater um papo de uma maneira que dê para todo mundo entender. Empregado, empregador, todo mundo. Show de bola. Vamos lá, eu queria começar com um tema aqui que talvez seja até um pouco polêmico, mas que eu acho que é importante. Quando se fala de direito do trabalho, a visão que tem assim, eu convido até quem está ouvindo assim, fecha o olho, pense em direito do trabalho. Certamente você vai pensar em conflito, vai pensar em justiça, vai pensar em, enfim. É só isso mesmo? O que é que se pode fazer para evitar isso, por exemplo? Qual seria o caminho ideal para que a gente possa ter uma relação trabalhista mais saudável, que não precise ir para esse caminho aí que até virou um estereótipo assim, né? Não, falou direito de trabalho, é ação judicial, é só isso, é bronca. Quando a pessoa pensa em justiça do trabalho, já pensa imediatamente em bronca, problema, em dinheiro, perdendo dinheiro, sendo multado. Assim, quando eu penso nesse cenário de evitar, né, essa parte chata, porque realmente é um pouco burocrático e é por isso que você precisa ter uma pessoa do seu lado que realmente entenda, porque o que é que acontece hoje no cenário? A pessoa começa um negócio, para quem, não vou falar nem assim, para quem está começando organizadamente, se prepara para abrir um negócio, porque geralmente na realidade, né, as pessoas começam um negócio do nada, e aí vai dando certo, eita, preciso contratar uma pessoa. Uhum. Aí contrata de boca. Inclusive, um dia desse, eu até estava analisando umas propostas de emprego, que Sim. postaram nesses perfis que coloca na internet. E a proposta de emprego, assim, completamente fora da realidade para um CLT, né? E aí, o que é que se pode fazer para se prevenir disso tudo? É realmente você se prevenir. Você fazer uma consultoria jurídica para, antes de você contratar, eu quero contratar para essa vaga, para fazer desse jeito. Qual é o salário que está, né, no mercado? Como é que eu posso fazer questão de jornada de trabalho? O que é que eu posso cobrar dessa pessoa? A forma que eu preciso falar. E isso é muito importante, porque principalmente para pequenas e médias empresas, porque a empresa de média para frente, ela já tomou um processo, ela já precisou de um advogado, e aí já foi remediado. Ela já aprendeu pela dor ou pelo amor, ela já geralmente começa assim, né? Você tem um processo, aí precisa de um advogado, aí o advogado vai dizer, se você não consertar isso aqui, que geralmente é um problema
na empresa toda, com todos os funcionários. Por exemplo, não paga horas extras. A pessoa não paga horas extras só a um funcionário, ele não paga nenhum. Então, por isso, ele toma o primeiro processo e a demora é o primeiro. Porque o primeiro funcionário que ganhar, vai espalhar, ó, ganhei. E a pessoa vai atrás e vai estar tudo. Então, assim, é você se programar antes mesmo de contratar. Ou então, porque são situações, Bruno, assim, cotidianas, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha no caixa. Tá faltando R$50 no caixa. E você obriga aquele funcionário a colocar, você não, na sua cabeça você diz, não, mas ele é o responsável, eu tenho que colocar. Mas não funciona bem assim, né? Você tem uma pessoa na sua empresa que, sei lá, alguém coloca apelidos nela e você não faz nada com aquilo ali. Aquilo ali é uma assédio moral que a pessoa está sofrendo. Então, você, enquanto dono, né, enquanto coordenador, enquanto CEO, você tem que resolver aquilo ali antes daquilo ali virar um processo. Porque depois que virar um processo, tem como resolver, mas é mais difícil, é mais complicado. No caso, é aquela ideia da prevenção, né? Como quase tudo na vida, né? Você pode fazer um paralelo aqui com manutenção de carro, por exemplo. Você pode fazer a manutenção corretiva, depois que o problema já existiu, você pode fazer a manutenção preventiva, né? Exatamente. Então, a ideia de contratar uma consultoria jurídica é essa, né? Seria uma manutenção, né, preventiva para que você não seja, não tenha um prejuízo maior depois. Exatamente. E a consultoria jurídica é justamente isso. Ela não é uma vez na vida. Você vai contratar, vamos ajeitar a casa. Ajeitou a casa, passa um tempinho, vê só, tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo. Você não precisa ter, por exemplo, no seu negócio, no seu negócio mesmo, ter um advogado trabalhando com você dentro da sua empresa, contratar um advogado. Não é assim que funciona. Você vai contratar por momentos. Ou, lógico, cada empresa tem a sua demanda, né? Mas aí, para uma empresa que não tem nenhuma orientação jurídica, porque se você entrar na internet, você vai conseguir pesquisar várias coisas, mas nem todas as informações estão corretas. Era isso que eu ia te perguntar. E além disso, cada negócio tem a sua especificidade, né? Então, imagino que você não pode simplesmente dar um Google ali e confiar em todas as informações que você vai ter acesso, porque talvez tenha um outro ponto oculto ali que você não vai conseguir identificar muito rápido. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Inclusive, tem pessoas que, por exemplo, eu tenho um cliente, um amigo, que ele tem um padronizado na empresa dele, né? Uma metodologia que está errada. E ele não sabe. Aí ele tem um outro amigo que é do mesmo ramo. Então, assim, ele, além de ter o problema dentro da empresa dele, ele passa para outras pessoas de uma forma errada. Entendeu? E a pessoa assim, fulano é empresário há mais tempo do que eu. Fulano tem um negócio que eu vou confiar. No dele tá dando certo. Sim. Entendeu? Principalmente também em questão de tributos. Às vezes você contribui de uma forma. Não, é só fazer isso aqui, não sei o quê. Fala com o meu contador, lógico, não são todos, né? Na realidade, são a minoria. Fala com o meu contador dá um jeitinho, não sei o quê. E quando você vai ver lá na frente, você tá com um problemão. Porque você não foi por uma pessoa, aquele negócio. Eu estou precisando fazer um investimento. Eu tenho que procurar quem? Um consultor financeiro. Mas muita gente, não. Vou no meu amigo que ele fez, para ele deu certo, pronto, acabou. Entendeu? Inclusive, assim, se você quer fazer um investimento, quer procurar um consultor financeiro, basta você apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela, para você poder transformar sua renda em patrimônio de verdade, né? Ao longo da nossa conversa vai aparecer esse QR Code algumas vezes e fica à vontade, porque através dele você vai ter a possibilidade de conhecer de fato como é que funciona um serviço de consultoria financeira. Tem muita gente que tem dúvida, né? E as consultorias em geral têm essa finalidade, né, de fazer você encurtar caminhos, né? Fazer você não ter problemas. Eu brinco que o meu trabalho enquanto consultor financeiro é ser o Waze financeiro da vida das pessoas, né? Porque às vezes você tem um destino, você até sabe o caminho, mas o caminho que você está seguindo é um caminho ou mais longo, ou é um caminho mais curto, mas tem algum tipo de obstáculo ali que você não conhece. Então, quando você contrata alguém que pode te auxiliar naquela área, né, que é especialista nisso, que vive a vida inteira, né, estudando aquele assunto, você acaba esquivando de alguns problemas, né, alguns obstáculos. Isso acaba sendo certamente espelhado no contexto da consultoria jurídica, né, e para qualquer outra área assim, né, que você precisa de alguma especialidade. Mas puxando até um pouco a sardinha para o lado financeiro, o dinheiro meio que está no centro ali, né, porque meio que tudo interfere a própria parte jurídica, né, então no final do dia isso vai interferir no financeiro, né, então fica aí a recomendação, tá? De você ler o QR Code que tá na tela para conhecer um pouco mais sobre esse serviço.
Mas voltando aqui para a nossa conversa, a gente falou aqui do ponto de vista do empregador, mas do ponto de vista do empregado, porque o que eu observo é que as pessoas acabam se preocupando mais com essa ideia do direito do trabalho apenas quando são demitidas, né? Mas o que é que elas podem fazer para se proteger financeiramente desde o dia zero? Eu entrei agora na empresa, comecei a trabalhar, acabei de assinar minha carteira, o que é que eu posso fazer para me proteger financeiramente? Vê só, Bruno, em relação a emprego, eu sempre costumo dizer, o emprego é como se você estivesse fazendo um acordo. Para você fazer um acordo, tem que ser bom para as duas partes. Não adianta você, lógico, existe a questão da necessidade, existe a questão do primeiro emprego, falta de experiência, mas você precisa analisar. Um exemplo, digamos que você mora de um lado da cidade e a oportunidade de emprego é do outro. Às vezes não faz sentido financeiramente falando. Então você tem que, no final das contas, ir para a ponta do lápis para ver se aquela oportunidade ali está valendo a pena. Veja, a pessoa já está na relação de emprego. E aí começa a sentir que não está dando bom, que está ruim e tudo mais. Eu falei isso um dia desse no Instagram e acho válido você falar aqui novamente. É necessário que você tenha, não é necessário, mas seria muito bom se você tiver uma reserva de emergência, né? Isso é uma coisa que eu falo assim, não tem nada a ver com a área jurídica, mas eu não posso ser hipócrita de dizer, ó, você vai entrar, sai do seu trabalho, a gente vai botar na justiça, resolver na justiça, beleza. Mas pouquíssimas pessoas trabalham por esporte, né? Trabalham porque querem. A maioria das pessoas trabalha por necessidade. Então, o que é aquele tempo ali? Até se sair uma sentença favorável para você, como é que você vai viver? Tem alguém que vai lhe dar um suporte? Não tem? Então você precisa, de fato, ter uma reserva. E em segundo ponto, é você observar por que é que eu quero sair daquela empresa. Qual é a minha motivação? E daí para frente é onde entra a parte jurídica, que é você verificar se tem alguma situação que você possa processar a empresa para que você saia de maneira ok, né? E em relação assim, você está no trabalho, Lisandra, eu sempre vivi a minha vida abaixo daquilo que eu posso pagar. Exemplo, se você hoje ganha 5 mil reais, para mim é primordial que você viva com 3,5, 4. Você tem que reservar alguma coisa, entendeu? Porque, assim, tem muita gente que diz assim, até em questão assim, psicológica, falando, o trabalho dignifica o homem. Então, se você para de trabalhar e não tem nada para ali socorrer ali naquele momento, você não vai estar só com uma bronca financeira, porque aquilo ali vai lhe atingir psicologicamente de toda sorte. Então, até para que você consiga um outro trabalho, se você tiver como, porque imagina se você está acidentado, né? Aí o INSS paga. Se você tiver o direito, ele vai pagar, mas... Bem pouquinho. Bem pouquinho. E ele demora para aprovar, não é de uma hora para outra. Por mais que você procure um advogado para resolver, tudo tem prazo. O INSS tem prazo. A gente tem um prazo também para pedir. Enfim, são várias situações, mas eu acho que o primordial é você economizar. E, lógico, investir, né? Para poder que você fique mais seguro num caso de uma demissão. Você me perguntou... em relação a só procurar saber os seus direitos depois que você é demitido. E, infelizmente, isso é uma prática, mas que vem mudando, né? De acordo com as informações que a gente tem. O Instagram é muito bom, o TikTok também. Enfim, todas as redes sociais tem muitos advogados e até pessoas que estudam para concursos que produzem esse tipo de conteúdo e que você acaba ficando... mais informado. Mas, de fato, é você procurar saber os seus direitos. Poxa, eu faço horas extras todo dia, mas quantas horas são por dia? Entendeu? Poxa, faço hora extra, nunca recebo, nunca saio, nunca tenho uma folga. Tá certo isso? Né? Tirei férias, mas meu patrão não me pagou. Então, assim, são pequenas coisas que vai, de uma forma ou outra, mexer com o seu dinheiro e mexer com de fato, você saber. Não é uma questão de você dizer assim... eu não sabia que tem essa informação. Não, mas você precisa buscar, sabe? Estar bem informado, principalmente em cada área, né? Sim. Porque uma pessoa que trabalha no comercial tem, às vezes, um direito que uma pessoa que trabalha no administrativo não teria. É legal porque tu mencionou aí que tem muita gente que produz conteúdo no TikTok, no Instagram e tal. Meio que a maneira como os conteúdos eles são entregues para as pessoas hoje, você fica com pouca desculpa, né? Pra dizer que não sabia de alguma coisa. É óbvio que você não vai saber de tudo, você não vai ser um especialista vendo um vídeo no TikTok, mas
Se você tem dúvida sobre alguma coisa, até mesmo no TikTok, que é uma ferramenta que muita gente usa para entretenimento, pode também ter uma utilidade educativa. Sim, Não é eu, isso? inclusive, um dia desse me peguei pensando, digo, caramba, eu vou pesquisar uma coisa, às vezes eu pesquiso primeiro no TikTok, porque eu quero escutar alguém falando. Uhum. E o TikTok é um meio de Sim, vídeos, né? sim, A sim. maioria só é só vídeos. Então eu quero escutar alguém falando. Então eu vou pesquisar primeiro no TikTok, aí se eu não achar nada, eu vou pro YouTube, porque o YouTube geralmente são vídeos mais longos, Mais né? longo isso. Aí, mas. Porque é letra da lei, a gente já sabe, mas Aham. a gente quer uma dica ali, um Uma feeling. coisinha mais rápido. rápida, né? Pois é, exatamente. Mas um ponto que tu mencionou eu achei muito interessante, que é, se eu quero me proteger financeiramente, né, para uma eventual demissão ou até mesmo para uma mudança de carreira, porque isso é outro ponto que é muito forte, assim, até de conversar. O que tem de gente que quer fazer uma mudança de rota, né, quer migrar de área, quer fazer transição de carreira, mas fica preso por conta da questão financeira, assim, é impressionante, né? A gente poderia passar 2 horas falando só sobre isso aqui, mas como a pauta aqui é mais jurídica, eu queria a tua opinião sobre a questão do CLT. Tu acha que o formato do CLT faz as pessoas terem uma maior dificuldade de se educar financeiramente? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque você fica meio que mal acostumado, né, entre várias aspas aqui, eu não tô dizendo que isso é ruim, tá? A ter certos benefícios periodicamente que meio que lhe salvam, né? Então, eu passo por alguns meses ruins, eu sei que vou ter um 13º que vai me tirar do sufoco. Eu passo depois de alguns meses ruins, mas eu tenho um valor ali de férias que eu recebo que pode... Entende? Então, assim... E que não são para essa finalidade, elas não são para apagar incêndio, né? Mas que as pessoas acabam utilizando para isso. Qual a tua visão nesse sentido? A minha opinião é que é uma roda gigante. É aquela corrida dos ratos. Você vem da escola, nunca aprende nada sobre vida financeira, né? Eu estava até conversando com meu pai um dia desse, que ele disse que vai começar a dar aulas pro meu irmão mais novo sobre gestão financeira. E eu achei massa. Perfeito. Porque ele não fez isso comigo, nem com meus outros irmãos, mas tá procurando fazer isso com ele. Massa. Porque eu, quando cheguei com 18 anos, eu vim aqui na cidade, fiz cartão em todas as lojas possíveis e imaginárias. Eu nem trabalhava. Nessa época, eu ainda não trabalhava de carteira assinada, assim, de você ter um dinheiro. Então, quando eu comecei, eu me lembro que eu já tinha cartão para pagar, mesmo monte de coisa. E não começou do zero, não, começou do negativo, exatamente. né? E isso porque eu disse, não, besteira. Eu não me preocupei em como é que eu vou pagar isso aqui. Eu trabalhava como freelancer, como recepcionista, como fotógrafa, mas não tinha um CLT, né? Um emprego vinculado. Sim. Então, assim, por que eu digo que é uma corrida dos ratos? Porque você já vem de uma linhagem assim. Isso. Quando você ingressa na vida, né, no trabalho, né, no CLT, primeiro, você começa com qualquer coisa. Né, qualquer vaga de emprego, porque eu digo isso por experiência própria, porque você quer trabalhar para dizer assim, não, eu já consegui um emprego, tenho 18 anos, já estou trabalhando. Né? Antigamente eu via mais isso, hoje em dia eu não vejo tanto, porque hoje... Assim, tem outras profissões, né? Por exemplo, blogueira, não sei o quê. Então, as pessoas primeiro vão por isso aí, eita, não tá dando certo, não tá chegando. Aí é que depois vai procurar um emprego. Isso quando não vão para serviços de freelancer mesmo, né? Sim. Vai trabalhar informal e fica por um bom tempo aí. E então, assim... como você falou, né? Esses pagamentos que são, por exemplo, o 13º, realmente não tem essa finalidade. Mas como a pessoa não tem educação financeira, eu acho que tudo se resume na educação financeira. Excelente. Porque você pode ganhar um salário mínimo. Se você viver uma vida que dê para ser paga com aquilo ali, você ainda guardar R$50 que seja, investir R$50 por mês, eu acho que você não vai estar tão ruim quanto uma pessoa que ganha R$1.518, mas tem uma parcela de um cartão de R$2.000 para pagar. Entendeu? Então, acho que a educação financeira, ela resume tudo isso, porque hoje em dia eu acho inadmissível a pessoa não ter um controle das suas finanças e ainda, o pior de tudo, às vezes não tem um controle das suas finanças e diz, comprar mais roupa para vender. Aí começa um negócio completamente errado, daqui a pouco tá uma bola de neve. Então, eu acho que é por aí. Eu concordo totalmente. E assim, até para quem não tá habituado com o conceito que tu mencionou sobre corrida dos ratos, basicamente é o seguinte: imagina aquele hamster naquela rodinha, né? Correndo, ele tá correndo pra onde? Pra lugar nenhum, né? Porque ele corre, fica no mesmo lugar. Exatamente. Isso é você quando tem aquela ideia de
trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, fica sem dinheiro. Trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, fica sem dinheiro. Então, simplesmente você tá numa corrida que você não tá indo pra lugar nenhum. Né? Você tá preso ali dentro de uma gaiola que você acha que tá correndo, você tá se cansando pra caramba, mas você, no final das contas, não tá construindo nada. Né? Essa é a ideia. A Corrida dos Ratos foi ilustrada ali no Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um livro best-seller que foi publicado um dia antes de eu nascer e é best-seller até hoje. Então, fica essa recomendação de leitura aí pra quem gosta de ler e não leu ainda. O Pai Rico, Pai Pobre é um excelente livro que ilustra muito bem isso. E assim, eu tô super contigo, porque a gente tava falando de transição de carreira. Você pode ir para a área que você quiser. Você pode ser médico, advogado, consultor financeiro, pode ser qualquer coisa. Você pode ser tatuador, barbeiro. Independente da área que você trabalhar, você vai ter que lidar com o dinheiro. Você vai ter que aprender a lidar com o dinheiro. Seja pela dor, seja pelo amor. Seja pela parte positiva ou pela parte negativa. Uma hora você vai ter que aprender a lidar com isso, ou você não vai conseguir se estabelecer em lugar nenhum. Porque se você não tem um nível de relacionamento saudável, né? Eu não tô dizendo você ser especialista, mas você ter um nível de relacionamento minimamente saudável. Você conseguir gastar menos do que você ganha, você conseguir ter uma poupançazinha, você conseguir ter uma reserva de emergência, você conseguir fazer algum tipo de investimento, né? Pra aumentar o seu patrimônio. Se você não conseguir fazer essas coisas, nenhuma área vai te satisfazer. Porque você vai ter sempre aquela preocupação, será que as contas vão bater? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que eu vou conseguir fazer isso? E no final das contas isso vai prejudicar o seu lado profissional e isso pode gerar uma insatisfação pessoal ou pode gerar uma insatisfação de quem está te contratando, né? Porque você não vai conseguir performar bem no trabalho. E aí vem essa questão da demissão. E aí eu queria entrar nesse ponto aqui. Chegou a demissão, né? Num caso hipotético. Tem muita gente que pensa que, não, se eu for demitido é só botar na justiça que eu vou ganhar. Imagina que isso seja um mito, né? É assim, é garantido? Botou na justiça, ganhou? Como é que funciona bem essa coisa aí? Não, a gente realmente precisa analisar cada situação uma situação, né? Deixa eu dar um exemplo assim. Por exemplo, você está no seu trabalho e aí você quer sair. Como eu falei, você precisa verificar qual é a motivação que eu quero sair. Eu trabalho demais, eu sofro assédio moral, meu FGTS não sendo pago, meu salário é sempre pago com atraso. Enfim, são algumas situações que geram um direito a uma rescisão indireta. Beleza. Mas como é, de fato, a realidade para a Justiça do Trabalho, o que importa é a realidade dos fatos. E aí a gente realmente precisa analisar para ver. Outra coisa, às vezes você tem um direito, mas o gasto que você vai ter com advogado e tudo mais, para você, na sua realidade, talvez não vai valer a pena. Mencionar também, né? Entendeu? Então, assim, você tem que ver e adequar. Eu, enquanto advogada, tem casos que chegam para mim que eu digo, poxa, para mim não vale a pena. Eu vou parar, vou fazer uma petição, tudo mais. Mas financeiramente falando, não vai valer a pena. Outra coisa, às vezes você tem um direito, mas a empresa está em recuperação judicial, está na falência. Então, para mim, enquanto advogada, também não vale a pena, porque eu vou esperar muito tempo. Provavelmente o direito vai ser deferido, né? A sentença vai ser procedente. Mas daqui... Isso significa o quê? Sentença procedente, totalmente procedente, significa que tudo que a gente pediu na inicial foi deferido. Você vai receber. Agora, sabe quando? É aí que começa. Entendi. Entendeu? E falando aqui sobre, você falou, né, sobre transição de carreira, eu acredito que você pode realmente transitar para outra carreira quantas vezes você quiser. Mas o que é que acontece? Você está no CLT, e você está nessa corrida dos ratos, você está acostumado com aquilo ali. E você vai fazendo dívidas e dívidas e dívidas e nunca se prepara e fica com aquela crença de eu já tenho 30 anos. Se eu for parar agora, se eu for fazer uma faculdade agora, e na realidade nunca é tarde para você aprender algo, né? Você pode, se você se organizar, se você tira ali, tipo, um exemplo, 1 ano, claro, todo mundo tem sua realidade, tem sua necessidade, tem filhos, tem um parente doente, precisa de alguma ajuda, mas se você se organizar realmente, fizer algum investimento que lhe dê um retorno em curto prazo bom, e você pode começar, você não precisa... Um exemplo, eu sou advogada, quero virar médica. Não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem. Vai ter um processo para aquilo ali. Mas se você se organizar realmente, eu acredito realmente nisso. Se você se organizar, você consegue chegar lá. E aí, porque tem muita gente também que tem essa ideia de só vou ser feliz quando virar advogado. Só vou ser feliz quando tiver... E na realidade, quando você chegar lá, você diz, poxa, beleza, mas também é trabalho do mesmo jeito, entendeu?
Total. Porque tem, às vezes, no dia a dia que você diz, meu Deus, eu tô tão cansada. Mas você não para pra pensar, poxa, hoje eu sou advogada, um dia eu já quis ser, um dia eu já fui estagiária e queria tanto estar no fórum fazendo alguma audiência como advogada, entendeu? Então também tem muito isso de você curtir o processo, né? Ah, isso aí é. Porque, assim, hoje em dia é muito difícil, às vezes, você parar assim pra fazer assim, ó. Parar, respirar, pensar na vida, né? A gente tava falando de TikTok aqui, é muito isso, assim, de estar no celular aqui, passando pra cima, 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 esquece da vida, esquece do mundo, esquece tudo, não consegue nem parar pra pensar, pra respirar, pra entender. Esse trabalho que a gente faz, né? Que no final do dia é planejar algo, né? No teu contexto jurídico, no meu contexto financeiro. Basicamente o que a gente entrega pras pessoas é isso, né? É a oportunidade delas pararem um pouquinho pra pensar naquela coisa que é tão importante pra vida delas. E que, se elas não pararem pra pensar, elas vão ficar pensando o tempo todo, sendo que pensando de uma maneira desordenada, né? O tanto de agenda mental que as finanças consomem na vida das pessoas, assim, é absurdo. Mas, vê, como a gente tá falando aqui sobre dinheiro, eu queria saber o seguinte. Tu já acompanhou muitos casos de pessoas que perderam ou estavam quase perdendo, até te encontrar, obviamente, muito dinheiro por conta de desinformação jurídica, por não saber quais eram os seus direitos realmente, como é que deveria proceder naquele caso ali? Não. As pessoas que eu tenho como cliente hoje em dia me procuraram até cedo, dentro da área de direito do trabalho, né? Falando. Porque, na realidade, depois que você é demitido, você tem 2 anos para colocar a empresa na justiça. Ah, interessante, não sabia. E também tem um outro prazo que você só pode reclamar os últimos 5 anos que você trabalhou. Então, assim, às vezes a perca do direito é justamente por conta dessa questão, né, de prescrição, quinquenal que a gente chama. Mas o que ocorre muito é que as pessoas vêm reclamar de um ponto. E aí, conforme eu vou fazendo a entrevista ali, perguntando de uma coisa de outra, a gente vai vendo que aquela pessoa não tem só aquele direito, mas tem uma possibilidade ali da gente reclamar outras coisas na justiça, entendeu? Entendi. Mas, como te falei, a informação hoje nas redes sociais, com o crescimento dessas redes, está muito grande. Às vezes as pessoas até acham que tem um direito e, na realidade, não tem. Entendeu? Mas, assim, de desinformação não, mas em questão de perder, mas por conta do prazo. Do prazo. São 5 anos para você reclamar e depois ser demitido 2 anos. Isso. Entendi. E, assim, para os dois lados, eu sempre falo. Se você for demitido ou tiver no emprego e achar que eu tenho direito, procure logo saber, urgente. Em qualquer área da vida, na realidade. Eu tô com um problema na justiça. Depois eu resolvo. Não, procure resolver logo. Corra. Porque existem multas, existem, né, algumas coisas que você vai piorar a sua situação se você não procurar uma solução rápida. E para o empregador também. Um exemplo, demiti um funcionário. Não paguei. Não tenho dinheiro para pagar. Vou deixar ele botar na justiça. Ou então, eu tenho um caso que o empregador disse, não tenho dinheiro não, procura justiça. Isso acontece muito, né? Não deveria acontecer. Porque se ele tivesse essa informação, ele dizia, eu não tenho dinheiro para te pagar, vamos fazer um acordo? Vamos para a justiça, eu e você, e lá a gente vai fazer um acordo. Boa. Entendeu? Porque ele não iria perder dinheiro, mas como ele não fez isso, o meu cliente me procurou, a gente colocou na justiça, ele pagou. Não só agrava quando ele diz assim, vá pra justiça. Isso agrava... Depende. O que agrava é por conta das multas. Quem não pagou vai pagar a multa. A gente tem algumas multas na Justiça do Trabalho justamente para essa situação de demissão e que não pagou. E aí agrava-se, dependendo da relação, como foi. Como ele foi assim, não tenho dinheiro, não, procura justiça. Mas se ele tivesse gerado uma briga, alguma coisa, a gente poderia, assim, ter recebido algum dano moral. Nesse caso. Quais são os motivos mais comuns, assim, pra acabar recorrendo à justiça? Comigo é demissão. Mas só que quando chega a demissão... Mas demissão, aí as pessoas procuram pra o quê? Receber as verbas. As verbas. Ou então, porque a empresa passa errado, porque não passa, porque não passa, a maioria não passa. Porque o que acontece? Você tem uma empresa, você demite 5 funcionários. Daqueles 5, 2 vai procurar a justiça. Logo. 1 vai procurar, já tem passado o prazo. Ou seja, os outros 2 não recebeu, deixou pra lá. Acaba que se torna um negócio lucrativo. Só que isso é muito prejudicial para o empresário também. Entendeu? Porque como eu falei, depois que o primeiro ganhar aquilo ali, aquela história, porque
a gente tá falando de pessoas. Então, os funcionários são amigos, são colegas de trabalho. Ó, processei, ganhei. Coloca. Se comunicar ali, todo O mundo outro colocar... tá dentro da empresa, já tá colocando de novo, já tá colocando para receber. E é o seguinte, entra com um processo de verbas, entra com outro de horas extras, entra com outro de insalubridade, e o empresário daqui a pouco faliu. Só de processo trabalhista. Por ignorância, prefere não tentar resolver de primeiro caso, pensa só no curto prazo, a longo prazo isso acaba virando uma bola de neve. Exatamente. E assim, às vezes também o empregador médio porte, ele tem ali um contador que faz esse serviço, né? De fazer as contas e de demitir. Eu tenho vários clientes que chegam e dizem, não, o contador da empresa disse que assim. E não é, você enquanto empregado, você tem que procurar uma pessoa fora, seja um contador, seja um advogado, para fazer seus cálculos. Não vai se confiar nos cálculos da empresa. Não é errado o contador fazer isso. Não é errado. Porém, é importante ter uma visão externa. Para o empregado, sim. E para o empregador, é importante que ele veja se aquele ali está certinho. Tem pelo menos uma noção, entendeu? Ou ele vai contratar... Não precisa ser em todos os casos, não. Mas se ele contratar um advogado ou um outro contador, alguém para dizer, não, esse trabalho aqui tá certo, tá ok, beleza, ele já vai evitar muitas coisas. Porque o que acontece? A pessoa tem o direito de receber 20 mil. Aí o contador da empresa vai e faz as contas com 12. O empregado, poxa, trabalhei tantos anos, vou atrás. Aí vai atrás, vai até a empresa, geralmente vai até a empresa para questionar. Sim. E diz, tá errado esse valor aqui e tudo mais. Aí começa se criar o problema. E às vezes o dono da empresa queria ter pago tudo certinho. Mas ele tá com Mas ele confiou ali na palavra do profissional que trabalha lá para ele. Exatamente. Que tem um certo conflito de interesse, porque ele recebe da empresa e ele quer sempre puxar a sardinha pro lado da empresa, né? Isso. Aí, às vezes, acontece muito isso em relação ao contador, às vezes em relação a um supervisor, que é super rude, né, ali com os funcionários que estão abaixo dele, comete assédio moral, comete algumas coisas, e o dono da empresa não tá sabendo, não tá vendo aquilo ali, porque geralmente não tá diretamente com os outros empregados. E aí, depois, quem paga tudo é o dono, né? Entendi. E acaba se prejudicando. Falou sobre... empresas de médio porte, né, e tal, que tem uma estrutura um pouco melhor. Agora, para empresas de pequeno porte, microempresas, para muitos tem aquele desafio de contratar o primeiro funcionário, né? Quais cuidados precisa ter aqui? Porque o que é que eu observo, tá? E você deve saber isso muito melhor do que eu. Tem muita gente que recorre àquele famoso freela fixo, né? Que eu acho que é perigoso, porque você tem ali uma linha muito tênue, né, entre ser um prestador de serviço e caracterizar como um funcionário que deveria, né, tá com carteira assinada, enfim. Quais cuidados uma pessoa que tá, um empresário que está nessa fase de contratar os primeiros funcionários ou já contratou, mas ainda não está totalmente formalizado, o que é que ele deveria fazer para que ele não tenha um prejuízo lá na frente? Veja, tem algumas situações em que o empregador já está nessa situação, né? Vamos partir daqui, ele já está nessa situação. O que é que ele deve fazer? Procura um advogado, explica, foi desde esse dia aqui que começou a trabalhar para mim. E aí o advogado vai dizer, não, o prazo é daqui, é dali, vai analisar a situação, você paga tudo na justiça, tá? Para que ele depois não tenha como reclamar isso na justiça e assina a carteira da pessoa se for o caso. Só que o que é que a pessoa, os microempreendedores, os MEIs, enfim, eles têm que entender que um funcionário hoje, para receber 1.518, né, que é o salário mínimo, um funcionário custa mais de R$ 2.500 para a empresa, com todos os custos que envolvem. Então, quando ele não está preparado para isso, aí acaba gerando um problema. Porque lá na frente, ou ele vai atrasar o salário, ou ele vai atrasar o FGTS. Ter um funcionário não é somente pagar um salário, você precisa recolher o FGTS, recolher INSS, no caso, pagar o FGTS, recolher INSS e ter ali aquele suporte para pagar umas férias, o funcionário precisou ficar ausente 14 dias. E aí? Como é que faz? Você tem como ficar sozinho na sua loja? Você tem uma loja aqui, né? Vender capinha de celular. Aí você só tem um funcionário. Você tem como ficar 14 dias sem aquele funcionário e ainda pagar
para ele aquele período que ele não entrou Que ele não no está. INSS, mas também não está podendo trabalhar. Sim. Então, você tem que estar preparado para tudo isso, né? E a questão do freelancer é realmente muito perigoso, porque trabalhou mais de 2 vezes na semana, com exigência de carga horária, com pessoalidade. Acabou-se. Eu não gosto de usar esse termo, causa-ganha, mas é um direito, assim, batido, né, na justiça do trabalho, porque o que vale é a realidade dos fatos. Então, a realidade dos fatos beleza, eu não posso ir hoje, posso mandar um amigo meu? Não. Então, já tem a questão da pessoalidade. Entendi. Enfim, quando você vai para a ponta do lápis, sai muito custoso você ter uma pessoa assim dentro da sua empresa. Isso é interessante. Pessoalidade, né? O termo correto. Porque se a pessoa está sendo contratada como prestador de serviço, ele na verdade é uma empresa, né? Então ele pode mandar outra pessoa, em teoria, para fazer o serviço. É parte desse pressuposto? Não, veio. Uma coisa é eu contratar uma pessoa para... Vamos falar da diarista. Eu contrato uma diarista 2 vezes por semana na minha casa. Beleza, ok. Eu tô contratando ela. Certo. Eu quero o serviço dela naquele período ali. Vamos estabelecer 5 horas de trabalho ou um dia, enfim. Cada caso é um caso. Até aqui, 2 vezes por semana, tudo direitinho, não gera vínculo. Mas se eu quero ela 3 vezes por semana, direto, sempre, já gera um problema. O vínculo ele é caracterizado pela quantidade de dias, de horas, ou não tem uma regra? É um conjunto de fatores. São os dias, né, trabalhados acima de 2, são as horas de trabalho, se tem que ser essa pessoa, se não tem, se ela pode mudar o dia, se não pode, enfim, você tem que analisar várias coisas para ver a questão do vínculo. Nesse caso da diarista e de pessoas que são freelancers, né? Sim. O que acontece também é o seguinte, tá acontecendo muito e isso vai gerar um problemaço lá na frente, que eu sou uma empresa, quero contratar pessoas, sei lá, para um call center. Eu vou abrir um call center aqui. Mas, poxa, R$2.500 por pessoa para eu ter aqui na empresa e eu tenho uma demanda alta. As pessoas, os empregadores, né, para lucrarem, vão lá, contratam a pessoa como MEI. Muitas dessas pessoas não têm nem o MEI aberto. Ou seja, aquela pessoa não é uma empresa. Quando vem para a realidade de trabalho, a pessoa está cumprindo, tendo carga horária a ser exigida, não bate em ponto. Beleza, mas o ponto é o mínimo. Porque você tem aquela cobrança de horário, né, de carga horária, tem que ser você. Então, se eu sou MEI e eu presto serviço, sei lá, de barbeiro, eu digo, quem vai hoje é meu funcionário. E aí? A empresa tem que aceitar. Porque eu sou MEI, eu estou sendo contratada como MEI. Eu não sou obrigada a ir enquanto pessoa. Aí, quando você vai para a realidade, a realidade é você tá sendo contratado como MEI, mas você está perdendo todos os seus direitos de uma CLT, de ser CLT, entendeu? Então, você vai ganhar ali, eu devia ganhar R$1.500, você ganha R$2.000, mas quando vai para o pé, para a empresa, não é válido, não vale a pena, financeiramente falando, entendeu? É impressionante porque a gente roda e vai voltar pro tema dinheiro, né? E é justo, né? Porque estamos no Dinheiro em Diálogo, né? Que é o nome do canal. Então, é isso mesmo. Mas assim, isso serve até também para... Que no final do dia é a mesma coisa, né? Com relação ao pagamento de impostos. Tem empresários que sonegam de forma intencional, né? E pensam assim, não, mas se eu não sonegar, eu não vou conseguir ter resultado, não vou ter lucro. Então, veja, se isso é o caso, talvez o buraco é mais embaixo, talvez o problema é outro, né? Talvez o seu negócio não seja um negócio de fato lucrativo, porque se você não consegue atender ao mínimo que você deveria atender para o seu negócio ficar de pé, então tem alguma coisa aqui que está errada. Mesma coisa na contratação de um funcionário, né? Se você não pode contratar da maneira correta e você precisa recorrer à ilegalidade, então é um sinal de que o seu negócio não está preparado para receber um colaborador ainda, né? Exatamente. O que é diferente, completamente diferente de você fazer um planejamento fiscal para você poder seguir a lei corretamente, porém pagando menos impostos, né? Isso aqui é elisão fiscal, é diferente de evasão fiscal, né? Um lado é você se planejar e seguir dentro da lei, fazer as coisas de tal maneira que você pague menos. Outra coisa é você burlar a lei para poder pagar menos, e aí você está burlando a lei, logo você você vai ter prejuízos mais cedo ou mais tarde, né? Severos prejuízos. É isso. Então, no final das contas, a gente vai para lá, vem para cá e
volta para a pauta financeira, né? Que acaba atingindo a todo mundo. Mas me conta aí sobre os mitos assim que a gente vê. Por exemplo, tem vários conteúdos legais no teu Instagram, até deixa a recomendação @adv.lisandrasoares, correto? Legal. Exemplo, demissão justa causa. Realmente a pessoa não tem direito de nada? Como é que funciona depois para ela recomeçar, para ir trabalhar em outro lugar? Como é que... Esse caso específico, justa causa, como é que funciona? Então, a justa causa, ela deve ser apurada na empresa, né? Tem alguns itens que devem ser analisados para que aquela pessoa seja demitida por justa causa. Foi demitido por justa causa, aquele motivo não pode constar na sua carteira de trabalho, né? Realmente você não vai ter direito às suas verbas rescisórias, apenas saldo e salário, se tiver, e horas extras, porque se trata de direito adquirido. Mas as outras incidências não contam. E aí, eu não concordo com essa demissão por justa causa. Aí você pode procurar um advogado e colocar na justiça para apurar se aquela falta grave realmente incide naquela demissão por justa causa. E não é balela, tá? Vários casos, inclusive, não foi configurado foi detectado que aquela demissão ali foi irregular. Ela não era para ter sido justa causa. Mas o empregador, às vezes, utiliza desse instrumento para que demita um funcionário, tire ali um problema. Às vezes é o seguinte, na realidade, você tem um problema, aquela pessoa é problemática dentro da sua empresa. Sim. E aí você fica procurando um pedaço, porque... Espera um momento de deslize. Um momento de deslize para poder colocar para fora e quer colocar para fora da melhor maneira possível para ele. Só que nem sempre é assim, né? Você tem que, de fato, observar todas as nuances ali da realidade do trabalho para ver por que é que essa pessoa tá agindo desse jeito. Será que ele foi mandado agir assim ou não? Enfim... Tem que analisar, mas depois, para você trabalhar como justa causa, você pode trabalhar normal. Vai ter lá que foi por demissão por justa causa, mas não pode ter um motivo. E nem você é obrigado a falar em um novo processo seletivo. Inclusive, pessoas que são afastadas, né, no processo seletivo. Demitido por justa causa e afasta quando você tem acesso. Por quê? Quando você está no processo seletivo, você não já chega com a sua carteira de trabalho. Estou aqui com minha carteira, não. Primeiro você passa por um processo, provas, e lá na frente você vai entregar a documentação. Então, você já está praticamente contratado. É que você vai entregar a sua carteira. Ou, hoje, carteira digital, né? Que a pessoa vai ter acesso. E aí é quando se verifica que você foi demitido por justa causa. E se o processo for encerrado e você ter noção que foi por conta disso, também não pode. Você pode, inclusive, cobrar na justiça essa vaga de emprego. Massa. Esse é um cenário que deve ser meio tenso, né? Você ir pra justiça pra garantir que você vai trabalhar lá. Tem que estar muito certo do seu direito, deve ficar um clima meio tenso até assim, mas... Não, eu tenho certeza que eu não fiz isso. É isso, mas a informação é válida, né? É um direito que as pessoas têm. Me diz uma coisa, eu queria fazer uma pergunta polêmica aqui. E aí é o seguinte, fique à vontade para utilizar o seu direito de ficar silente, né? De ficar em silêncio aí, não responder. Mas, na tua visão, a justiça do trabalho puxa para o empregado? Porque eu acho que isso é uma visão que as pessoas têm, assim, na média, né? Na tua visão, tem isso mesmo, assim, de puxar? Ou são as pessoas que não fazem as coisas corretas? Na minha visão, não puxa. Não puxa? Não puxa. Assim, tem muita irregularidade, pequenas irregularidades, que o empregador fecha os olhos. Vou dar um exemplo. Você tem uma oficina mecânica, um ambiente masculino, só tem funcionário masculino. Aí tem um funcionário que ele é mais calado. Aí tome apelido, tome brincadeira, e aquela pessoa ali, calada, não brinca, não... E o dono não faz nada. Depois essa pessoa vai lá e coloca na justiça. Isso é assédio moral. Se ele conseguir comprovar, e a gente fala assim, a pessoa diz, isso é uma besteira, não vai... Qual é o dano que gerou para essa pessoa? Mas em questão de danos psicológicos, a gente não tem como quantificar, não é palpável. Então, vai ser do convencimento do juiz. E se você tiver provas, porque tudo é prova, você pode ter o direito que for. Se você não tiver provas, não adianta. Então, assim, depois disso, você está lá com uma bronca enorme. Então, aí vai dizer, a justiça puxa muito pro lado do empregado, mas você não teve o cuidado, o zelo no seu trabalho. Entendeu? Então é por isso que a justiça vem e tem que resolver. Eu duvido uma empresa que passou por isso, ela não implementar uma cultura dentro da empresa dela, por menor que seja. Porque às vezes você diz assim, o empresário diz, eu não tenho condições de contratar uma pessoa, geralmente pessoas mais leigas e empresas de pequeno porte, porque na realidade às vezes você
é pequeno porte, mas você pensa grande. Então, você não tem condições de contratar uma pessoa para implementar uma cultura na sua empresa, mas você é a cultura. Perfeito. Você cobra aquilo ali da pessoa, entendeu? Então, quando você chega na justiça, você vai dizer, não, realmente, isso aqui A cultura tá cobrando isso, mas eu... A cultura também são as pessoas que estão na empresa, né? Sim. Então, principalmente se é uma empresa pequena, as pessoas foram contratadas pelo dono, na maioria das vezes. Então, querendo ou não, se a cultura ela não tá alinhada, né? Tem um pouco do dedo do dono ali também de não ter feito um recrutamento correto, né? Assim, eu acho que fica a lição aqui do cuidado que você tem que ter quando você contrata uma pessoa, porque você tem que cuidar dessa pessoa, você tem que cuidar do ambiente onde essa pessoa está, né? Exatamente. Não é nem só no recrutamento, nem só na contratação, mas principalmente no dia a dia. No dia a dia, porque perfeito. Na contratação todo mundo é lindo, todo mundo não tem problemas e adora trabalhar em equipe. Mas na realidade dos fatos é outra. Então, você na contratação as pessoas só são detalhistas, é o defeito, né? Exatamente. Não são muito detalhistas. Na realidade dos fatos, eu acho inadmissível você ter um negócio e você não saber o que se passa. Entendeu? Então, assim, o empregado, ele não é da sua família, ele é seu colaborador, ele é seu funcionário. Quer ajudar? Ajude. Mas não é, eu tô te ajudando, aí lá na frente, a fulana não vai me botar na justiça, não. Não faça isso. Não faça isso. Não, é melhor você não fazer. É melhor você não ajudar. Ou procure uma outra forma de ajudar aquela pessoa. Quando envolve justiça, não espere gratidão. Não, né? espere gratidão, porque realmente não existe. Entendeu? Basta uma pessoa chegar assim, beleza, te ajudou, mas... Tu tem esse direito aqui, tu tem 100 mil pra receber. Tu tem 80 mil pra receber. E a pessoa... Cheio de boleto pra pagar, cartão atrasado. Eu quero saber. Vai-se embora e bota na justiça. Acabou, entendeu? E aí você fica, poxa, ajudei tanto, não sei o quê. Fiz tanto pela pessoa. Então, você tem que saber o dia a dia da sua empresa. O que é que acontece? Tem algum funcionário que... Aquela laranja podre ali... Tire o quanto antes. Pode ser bom como for na técnica, na seara dele. Ou então você isola aquela pessoa para trabalhar sozinho, que é impossível. Mas tire pagando tudo certo. Lógico, tire pagando tudo certo, porque senão vai ter problema na justiça, com certeza. Que massa, que massa. Eu acho que episódio super rico, né? No final das contas, fica aqui uma grande recomendação, se a gente fosse resumir aqui em poucas palavras. Se você é tanto empregado ou empregador, busque entender quais são as coisas que você tem direito, né? E se antecipe sempre que possível, né? Seja qualquer movimento, o que é super natural, né? No final das contas, todo mundo sempre vai passar por algum momento ou de demissão, ou de promoção, ou de abrir um negócio, então... você saber quais são os pontos aqui que você tem que ter atenção do ponto de vista, né, jurídico e dentro de cada um dessas áreas aqui é fundamental para que você não tenha nem perca dinheiro do ponto de vista do empregador e nem perca dinheiro do ponto de vista do empregado no sentido de não receber algo que você deveria receber. É isso? Teria mais algum outro ponto, alguns outros pontos assim que tu poderia deixar de recomendação para as pessoas para a gente caminhar aqui para um fechamento? Para quem é empregado, se você ainda não é empregado e está ali naquele mercado de trabalho, não se apegue tanto às suas necessidades, porque as suas necessidades elas vão continuar existindo. Mas analise uma vaga de trabalho como se você disse, eu mereço isso aqui, eu tenho competência para até aqui, pronto, então eu vou oferecer isso aqui e mantenha a sua personalidade naquilo ali, né? Para você não estar trabalhando em qualquer coisa, aceitando qualquer coisa, porque depois, com certeza, você vai ter que procurar a justiça para receber seus direitos, ou no pior cenário, você adoecer dentro de um trabalho. E para quem é empregador ou para quem quer abrir uma empresa, se programe para aquilo ali. Principalmente quando você for contratar alguém. Porque se programe para você contratar direito, se for CLT, se você for contratar uma microempresa, se programe. Deixa essa, se programe. Porque se você está... As pessoas abrem uma empresa e vão ver no que dá. Eu não tenho uma meta, não tenho... Que tamanho eu sou? Não tem nem tamanho. Não sabe nem onde está no mundo, entendeu? Então, assim... É um problema seguido do outro e acaba lá na frente tendo um grande problema. Então, a minha deixa é se programe. E para quem é empregado, analise realmente onde você está, né, no cenário e busque saber os seus direitos. Porque realmente não dá para deixar para depois eu vejo. E aí, quando você vai ver, já tem passado tempo, você não tem mais como reclamar aquilo ali porque já prescreveu. Enfim. Esse ponto do empregado, né?
da pessoa que tá atrás de um emprego, é importante isso que você mencionou, porque assim, a gente entende que vivemos num país que é difícil, tá? É difícil. Nem todo mundo tem o emprego que gostaria de ter, né? Pessoas como nós que gostam realmente do que faz, infelizmente é uma exceção, né? Então, se você gosta muito do que você faz, seja muito grata por isso, porque não é todo mundo que tem esse privilégio. E tem muito, enfim, a maioria das pessoas, eu diria, trabalha por necessidade, né? Tem aquele emprego ali não porque ama aquele emprego, mas porque precisa dele. Mas eu tenho esse pensamento, assim, né? Que meio que cada um tem o seu lugar, né? Tem o seu lugarzinho certo. Só que, pelo contexto até, isso não é uma culpa da pessoa. Muitas vezes a gente enxerga essa coisa de você conseguir um emprego como algo que só a empresa que está na posição de escolha, né? Quando, na verdade, a pessoa que está sendo contratada, ela também deveria, né, estar escolhendo. Só que aí a gente entra em outros tópicos aqui, né, com relação à educação. Tem muita gente desqualificada e não por culpa pessoal, por conta de todo o contexto, enfim, aí entre outros pontos. Mas é uma lógica que seria legal, né, se ela fosse invertida com o passar do tempo. Não necessariamente invertida, mas se fosse uma via de mão dupla, né? Tanto a empresa escolhe o funcionário, como o funcionário também escolhe a empresa. Ele ter uma qualificação suficiente para poder fazer essa escolha. Porque aí ele pode tomar uma decisão muito mais acertada e isso evitaria muitos problemas lá na frente, né? Mas, na verdade, é assim. Só que o funcionário... Não consegue ter essa mentalidade, ele não se enxerga daquele jeito. Ele não entende, ele não percebe o seu valor perante o mercado de trabalho. Porque, às vezes, você tem uma faculdade, você tem uma pós-graduação, mas você está numa necessidade tamanha que você acaba aceitando qualquer coisa. Uhum. Você vai para uma oportunidade de emprego e a pessoa faz, qual é a sua pretensão salarial? Aí você bota salário mínimo, R$2.000. E bota a pretensão alta. Você acha que você merece ganhar aquilo ali. Se você vai ganhar, é outra história. E sempre tentar barganhar alguma coisa, né? Sempre tentar entrar em um acordo, seja num ticket, seja em alguma coisa. Tô aqui, não, peraí, eu também... Porque assim também você mostra o seu valor para quem está lhe contratando. O empregador já vai olhar para você de uma outra maneira, já vai dizer, não, esse daqui, pelo menos ele... Entende? E você, lógico, manter isso aí na sua rotina. Porque, como eu falei, na contratação, ali naquele período, você é uma pessoa 10. Quando entra, você começa a deixar de cumprir prazo, começa a fazer várias coisas que você perde totalmente o seu valor perante o empregado. Eu conheço pessoas que recebem diferenciado num ambiente de trabalho e todo mundo recebe um salário. E ela recebe outro. Porque... entrega mais. Ela demonstra o valor dela, entendeu? Perante aquela equipe, perante o supervisor. Então, segue assim. E ninguém sabe, ninguém sonha. Mas ela, por quê? Porque ela barganhou. Outra coisa, você tá no seu emprego. Poxa, tá muito ruim, não sei o quê. Só enxerga a saída saindo da empresa. E às vezes você já tá ali, tipo, há alguns anos, você é boa no que você faz. Procure conversar, eu tô precisando de um aumento, tenho isso. Sempre você entendendo o seu valor, eu acredito que seja melhor. E sempre, na minha cabeça, eu não consigo falar disso e não voltar para a questão da organização financeira. Porque se você tiver legal na sua vida financeira, você vai ficar seguro, eu tô precisando de um aumento. Você tem como? Não, porque eu tenho... Aí você tem a opção e condições de você sair daquele emprego e tentar outro, né? Uma outra oportunidade. Porque muita gente tá preso no trabalho. Não é que entrar no trabalho porque precisa, é porque necessita para poder viver. E tudo bem, tem as suas necessidades, mas é muito também de você não se organizar, de você deixar de pedir aquele iFood ali no final de semana para economizar R$50 que seja, para poder você, daqui a pouco você dizer, não, agora eu tô respirando sem precisar de aparelhos. Tu pega esse livro que tá aí, por favor, A Psicologia Financeira, sim. Eu acho que já faz uns 4 ou 5 episódios seguidos aqui que eu cito esse livro. É natural, não é uma coisa que nossa, eu tenho que citar esse livro e tal. Não, eu gosto muito, é meu livro preferido, porque ele é o maior best-seller de finanças dos últimos 4 ou 5 anos, tá? E é um livro que a gente tá falando muito sobre dinheiro aqui e falando muito também sobre a mentalidade, né? Então, psicologia e dinheiro, né? Então, a psicologia financeira. É um livro que se você não tem o hábito de leitura e você quer experimentar ler um livro, leia esse. Não precisa ler mais nenhum depois. Leia esse, tá? Eu pedi pra tu pegar pra ver se eu conseguir encontrar aqui, mas eu acho que vai ser difícil eu encontrar assim rapidamente. Mas porque tem muita conexão com isso que você mencionou.
Pronto, é nesse capítulo aqui, eu tenho certeza. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas é nesse capítulo 10, que tem o nome Guarde Dinheiro, né? Que o autor diz assim: o único fator sobre o qual você tem controle gera uma das únicas coisas que realmente importam. Que maravilha, né? Que assim, você não tem controle se o ambiente de trabalho vai ser bom, você não tem controle se os seus colegas vão lhe tratar bem, você não tem controle sobre nada, mas sobre guardar dinheiro, você, em teoria, tem controle, né? E aqui nesse capítulo, o autor conta a história de um cara que ele diz o seguinte: ele fala sobre flexibilidade financeira, que é um conceito muito importante, que está em linha com o que você mencionou aqui também, que é a ideia de você não gastar tudo aquilo que você ganha, porque no momento de dificuldade e tal, você consegue modificar ali, né, o seu orçamento e passar bem. E ele conta a história de um cara que, enfim, ele ficou muito rico, certo? Mas para ele ficar muito rico, ele precisou durante um ano se organizar financeiramente para poder sair do emprego onde ele não estava satisfeito e aí sim conseguir fazer, parece que ele é músico, uma coisa assim. E aí depois, numa entrevista, uma pessoa perguntou qual foi o momento mais importante da vida dele. E ele disse que foi esse um ano que ele passou trabalhando e juntando dinheiro. Aí o cara fez: não, mas você tocou não sei aonde e tal, não sei o que. Não, mas nada disso seria possível se eu não tivesse passado esse um ano juntando dinheiro, porque foi o que me deu a capacidade de, depois disso, tocar minha vida fazendo o que eu realmente queria, né? Porque ele teve a capacidade de guardar dinheiro. Simplesmente. Ele não sabia se o que ele faria depois iria dar certo, mas ele conseguiu se organizar de uma maneira que ele pôde tentar. Porque, infelizmente, tenho certeza, tem alguém nesse momento ouvindo esse podcast aqui que está frustrado na vida, assim, do ponto de vista de carreira. Não quer estar onde está, porém está onde está porque não consegue estar em outro lugar. Exatamente. Né? E fatos são fatos, né? A gente falando assim, parece que somos duas pessoas bem-sucedidas e que a coisa mais fácil do mundo é guardar dinheiro e acabou. Mas é aquele negócio: se eu não consigo fazer no pouco, como é que eu vou fazer no muito, né? Como é que eu vou... no dia que eu estiver rico, eu vou ser muito rico porque eu vou ter vários investimentos, vou guardar dinheiro e tudo mais. Você precisa guardar no pouco, você precisa poupar. Eu conheço diversas pessoas que andam os 5 primeiros dias, né, depois do 5º dia útil, uma semana com dinheiro na carteira, e depois passam um mês todo sem nenhum centavo, porque simplesmente não tem organização financeira e gastam tudo antes mesmo do dinheiro chegar. E isso dificulta demais. Então, assim, é você fazendo pouco, é você guardar o que for, o que você conseguir guardar, para poder você ter essa, como você falou, você ter essa oportunidade de tentar, essa oportunidade de mudar. E às vezes você está tão inserido assim no seu ambiente, seja ambiente de trabalho, seja familiar, seja de amigos, que você acaba dizendo: isso aqui não é para mim, eu não consigo fazer, eu não consigo acessar essa outra vida, eu não consigo melhorar nada, mas justamente porque parte de você. E uma outra coisa também que eu acho que tá inteiramente ligado nos dias de hoje é essa questão que você falou, né? Você fica o tempo todo mexendo no TikTok, passando, e sua vida tá ali passando. Você não procura estudar, não procura fazer um curso, não procura fazer nada. Vai, acorda, vai pro trabalho, termina o dia, volta para casa, fica mexendo no celular até dormir. E isso aí, quando você vê, passou 1, passou 2, passou 3 anos, e quando você olha pro lado, sempre tem alguém que se formou, fez um curso novo, fez uma viagem, fez um intercâmbio, fez alguma coisa que mudou alguma coisinha. Virou a chave, né? E na realidade, poucas pessoas, né, são abastadas ao ponto de você dizer: quero fazer uma viagem, vou comprar uma passagem agora para amanhã e vou embora. Uhum. Não é assim que funciona. Você se programa, você faz. E isso, você tá falando assim, mudar de carreira, mas às vezes eu comprar uma geladeira. Experimenta não comprar no cartão. A menos, não estou falando de necessidade, mas eu quero comprar um celular, quero trocar de celular. Experimenta juntar aquele dinheiro ali, o celular custa R$4.000. Experimenta estar com 3.500 para ver se você não compra. Assim, 3.500 eu acho que foi muito, mas sempre dá para você... Entendi a lógica, né, barganhar de uma forma melhor com o vendedor. Não, muito bom, assim. A conversa foi para um caminho assim que eu me agrado muito, porque de fato faz total sentido. A gente começou falando sobre direito do trabalho, demissão e tal, sendo que até chegar lá tem uma causa, né? E a causa é isso, é você ir analisar de forma mais profunda,
Eu falei no início, né, que ia ser diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir com relação a direito e tal. Isso que você traz, assim, é importantíssimo, porque, poxa, o que é que gera um processo por conta de uma demissão? Caramba, às vezes o que gera o processo por conta da demissão é o curso que a pessoa não fez, porque ela não teve capacidade de entender que ela precisava se especializar mais para estar naquela área ali. Então, por conta disso, ela não trabalhou direito, foi demitida e aí gerou um... Entende? Assim, é lógico que, pelo amor de Deus, tem casos e casos aqui. Isso aí é uma coisa muito específica, eu não tô querendo generalizar aqui não, pelo amor de Deus. Mas sim, existem também esses casos, né? Então, não se resume a simplesmente botar na justiça, eu tenho direito a um monte de coisa e pronto, e vou ganhar e acabou, e morreu a história. Não, não é. E tem pessoas que estão viciadas nisso. Passa 6 meses numa empresa, sai, quer estar na justiça, passa mais 6 em outra, sai, quer estar na justiça. Tem uns espertinhos aí, né? O problema, eu acho que é ele, né? O problema é aquela pessoa que tá seguindo por esse caminho. Tem um cara que eu admiro muito, assim, que é o Murilo Gun, pernambucano, ele é bem conhecido, assim, e ele fala sobre isso, que muitas vezes eu tô sempre naquela coisa de mudar, eu mudo de emprego, eu mudo de roupa, eu mudo de casa, eu mudo de família, eu mudo tudo e nada muda. Por quê? Porque eu não mudei uma variável, eu não mudei eu, né? Eu tô aqui. Ele diz assim, é até engraçado a forma que ele fala, ele diz, onde tu vai, tu tá. Onde tu tá tu. Então, não tem como tu fugir de tu. Então, se tudo tá indo mal e você já mudou tudo, talvez seja você que precisa mudar, né? Precisa fazer alguma coisa diferente. Exatamente. Acho que essa é uma mensagem legal também pra gente deixar aqui pras pessoas. Você passa uma vida toda com você, né? E aí, às vezes, as pessoas deixam o controle dessa vida com o seu patrão, né? Com seu patrão, com sua família. E você tem que tomar as rédeas da sua vida e dizer, eu ganho tanto, eu vou gastar tanto, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Não vou por conta de amigos, porque... Não, você tem que entender, e eu acho isso... mais do que é necessário você saber onde você quer chegar. E aí, nesse meio do caminho, você vai precisar contratar um advogado, um consultor financeiro, vai precisar passar num médico, mas é você quem vai escolher. E se você tiver uma organização financeira, seja o que for, eu fico batendo essas teclas, não é puxando a sardinha não, tá? É porque o trabalho está inteiramente relacionado com dinheiro. Então, se você tiver uma organização financeira, você consegue decidir pelo que você quer e não pelo que você precisa, e só tem aquela oportunidade, vai ser essa mesmo. Então, é completamente diferente. Se você souber, se você se conhecer, se você souber o seu valor, todas essas coisas aqui que a gente falou, só vai agregar para uma única pessoa, que é você mesmo. Então, se você... esse livro é uma ótima indicação, mas também tem vários outros. Não tenho condições de comprar esse livro. Tem audiobook, né? Tem aquele... O podcast também que você faz. O Clube do Livro. Clube do Livro. Você pode ler esse livro aqui na íntegra de graça, tá? Não precisa comprar, não. Então, não é justificativo você dizer, não tem informação, meu ambiente é muito ruim, porque hoje em dia a gente escolhe o ambiente que a gente quer estar. Se a gente chegar em casa... Eu conheço algumas pessoas que chegam em casa cansadas do trabalho e vai estudar para concurso. Então, assim, aquela pessoa ali, no mínimo, ela tá muito interessada em mudar a vida dela, né? Mas possa ser até que a qualidade de estudo não seja tão ok como uma pessoa que só estuda, né? Tem um tempo mais livre, mas ela tá tentando. Então, assim, já tá degraus acima de outra pessoa que tá ali só acostumada e tá rolando a tela do TikTok. Muito bom, muito bom. Se você chegou até aqui e se identifica com alguns dos cenários que a gente colocou aqui, né? Eu quero me demitir, eu tô procurando uma empresa para trabalhar, eu sou empresário e eu quero contratar alguém, eu já contratei alguém, tenho medo de receber algum tipo de... Enfim, e você sente que precisa de um acompanhamento, né, mais próximo ali do ponto de vista financeiro, aponta a câmera no QR Code que tá aqui na tela, tá? Vamos bater um papo para que você entenda como é que um profissional dedicado, né, a lidar com essa área financeira pode te ajudar, né, em todos os aspectos, tanto para você não perder dinheiro, como para você ganhar dinheiro, como para você cuidar melhor do dinheiro que você tem. Fica essa recomendação, tá? Elisandra, quem quer se conectar contigo, quais são as tuas redes sociais? Fala um pouco também sobre a importância aí do teu trabalho de consultoria jurídica, tá? E se alguém já tá na fase desse que eu falei aqui, já tá na fase mais do conflito, vamos colocar assim, ou entende que vai precisar recorrer a isso, como é que faz? Eu não posso fazer propaganda. Tá. Então não faça propaganda. Vou falar de outro jeito. Tá. Então, pode me seguir, né, nas redes sociais. Eu estou sempre gerando conteúdo
de informação, né, para funcionário, e para a empresa também a gente tem essa questão da consultoria jurídica, né? Então, assim, uma pessoa que esteja precisando de uma luz, de alguma coisa, fala comigo que a gente vai estudar o caso e dar uma analisada como é que posso te ajudar. Excelente. Isso não é uma propaganda, que fique claro. Não posso fazer propaganda. Porque ela não pode fazer propaganda, e isso não é uma propaganda, isso é apenas trazendo informação para quem gostou da tua forma de transmitir as informações, né? Porque você também, quando vai procurar um profissional dentro dessa área, você precisa ter alguém que você confia, que você se identifica, que fala a sua língua, né? Não pode ser uma pessoa qualquer, porque imagina, você contrata um profissional para te ajudar e o profissional só fala coisa que você não entende. Então não tem lógica, né? Tem que ser uma coisa que converse, né? Então, isto não é uma propaganda, isso é apenas uma forma de você encontrá-la, certo? O que vai acontecer depois de você encontrá-la aí é uma outra história. Não tem nada a ver com isso, ela também tem nada a ver com isso. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que super valeu a pena, né? Pra quem ficou aqui até o final, porque de fato não foi só o juridiquês, né? Não foi só essa coisa. Foi sem juridiquês. Foi totalmente sem, inclusive, mas trazendo informações hiper relevantes, importantes, né? Que certamente vai agregar para as pessoas. E inclusive faço convite, se agregou para você, deixa um comentário aqui, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com uma pessoa, tá? Isso ajuda tanto o canal aqui a crescer, né, para que você receba mais conteúdos, né, nesse nível, mas também de repente você pode ajudar uma pessoa que está precisando, né? Alguém que está insatisfeito no trabalho, alguém que iniciou um negócio há pouco e está contratando alguém, né, contratou uma pessoa recentemente, ou alguém que já tem um negócio há algum tempo e você sabe que naquela empresa ali tem algum tipo de situação. Eu acredito que esse compartilhamento é um grande presente. Não é isso? Com certeza, a informação nunca é demais, para as duas partes. É isso. Então, fica aí a recomendação, compartilha com uma pessoa, comenta, curte o conteúdo, se inscreve no canal, e esse foi mais um Dinheiro e Diálogo. Foi um prazer estar aqui com você, também. E foi um prazer estar aqui com você. Nos vemos no próximo episódio.